Fala Incomparável, tudo jóia? Aqui é a Sai e eu vim te mostrar como você pode alterar o seu relatório do modo Dark para o Light ou vice-versa de forma rápida e dinâmica, sem ter que criar ali uma nova página e configurar todos os visuais de novo, beleza? Então bora lá ver como faz isso? Bora lá então começar. Gente, eu tô aqui com o nosso PBix final, tá? Que é o que a gente vai construir. Então aqui a gente pode ver que tem um botãozinho aqui, ó, chamado Dark e Light. Aqui tá na seleção Light. Se eu mudar para Dark, repara que mudou todo o background, todos os elementos. Então, ó, se você notar, eu tô só nessa página aqui, ó, chamada End, tá? Então, ó, cliquei no Light, ele mudou, não saí da página, continuo na mesma página. Cliquei no Dark, mudou de novo. Então, a ideia aqui é tentar otimizar o trabalho de vocês, né? Tentar fazer com que essa mudança entre Dark e Light seja feita da forma mais automática possível. Claro que, assim, pode ter um elemento ou outro, um gráfico ou outro personalizado, principalmente, que pode ser que você não consiga alterar algumas propriedades de eixo, de rótulo, né? Mas a ideia aqui é tentar usar os visuais nativos para conseguir fazer essa mudança ali de forma dinâmica, beleza? Então, bom, eu vou começar aqui com essa página Start, tá? Que é a página que não está configurada. Qual é o nosso primeiro passo para a gente conseguir fazer isso de forma dinâmica? A gente vai abrir lá o editor do Power Query, fui ali em transformar dados, e a gente vai adicionar uma tabelinha auxiliar, chamada AUX cores, tá? É uma tabela auxiliar para cores. Então aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai inserir manualmente, tá? Uma tabela com essas colunas, modo, ou seja, light ou dark, o botão, ou seja, esse textinho aqui é o que vai aparecer lá naquele filtro que eu mostrei para vocês, as cores de fundo, esse fundo aqui é o fundo da página como um todo, é o primeiro fundo que tem ali. E esse fundo aqui é o fundo que tem atrás dos gráficos, beleza? E aqui tem o texto, né? Ou seja, tudo que tiver título, o rótulo, né? Ou seja, aqueles labels ali, ele vai ficar com essas cores. Se for light, vai ser essa cor, se for dark, vai ser essa cor. E gráfico também, tá? Então, as cores dos gráficos ali, a gente pode variar também. Nesse caso aqui, a gente está colocando só duas variações, né, de cores. Mas pode ser que vocês tenham mais elementos ali, ou seja, não só uma variável, aí você pode gerar outras linhas ali para você selecionar a cor que você precisa, beleza? Mas por enquanto a gente vai usar só esses dois aqui de exemplo, tá? Vou fechar aqui. E como é que a gente pega essa corzinha aqui, ó, esse código hexadecimal da cor? Se vocês tiverem uma conta no Figma, maravilha, tá? Eu uso geralmente essa ferramenta para fazer meus backgrounds, né? Quando eu tenho que fazer um background mais sofisticado. Então, aqui a gente tem, ó, o background light, tá? Vou habilitar aqui as propriedades do lado. Então, ó, essa corzinha que tem aqui, ó, o preenchimento dela é esse código. Então, você vem aqui no fio, copia esse código. Só tem que botar um hashtag na frente para dizer que é o código hexadecimal lá no Power BI. Então, copiou esse código, colou aqui, ó, fundo, beleza. Aí, o fundo do gráfico vai ser o branco. Então, ó, o fundo do gráfico tá aqui, todos são 6 dígitos FFF. Beleza. Aí, aqui tem a cor do texto, ó. Então, se vocês notarem aqui, eu nomeei cada um desses quadradinhos para você saber qual cor que eu tô pegando, beleza? E aqui tem a cor do gráfico, ó, de visuais, beleza? A mesma coisa eu fiz aqui, ó, pro dark, tá? Fiz essas variações aqui. Beleza, vou clicar aqui em OK. Como é que você adiciona uma tabela manual igual eu fiz aqui, né? Para quem não lembra. Você vai vir aqui, ó, eu tô com o Power Query aberto, vai vir inserir dados, ó. É aqui que você pode digitar o nome da coluna, o nome do valor, tá? No final você só renomeia e dá o OK. Beleza, vou fechar aqui. Fechar e aplicar. Maravilha. Então, a gente já tem essa tabelinha auxiliar, certo? Agora, a gente vai criar as nossas medidas, tá? Então, qual o objetivo? O objetivo é a gente adicionar um filtro aqui em cima para o usuário escolher se ele quer ver no modo Dark ou modo Light, beleza? Então, primeiro ponto, vamos fazer já o seguinte, vamos criar, vamos verificar aqui primeiro aqui a tabela auxiliar, ó. Tabela auxiliar, a gente tem essas colunas, né? Botão, fundo gráfico, gráfico, modo e texto. O restante foi o que a gente criou de medida. Então, vamos lá. Primeira medida que a gente vai criar, a cor do fundo, ou seja, é a cor principal que vai lá atrás do Power BI, né? A primeira camada, digamos assim. Qual a medida que você vai criar? Você vai criar uma variável, né? Que é a variável da cor selecionada e vai selecionar a cor, a coluna específica lá daquela tabelinha auxiliar. No nosso caso, a gente está alterando o fundo, certo? Se a gente está alterando o fundo,
a gente vai precisar escolher em que momento que esse fundo vai ser selecionado. Então, se eu tiver com a seleção ali dessa tabelinha igual a branco, né? Ou seja, se for branco, ele vai definir como default o light. Se não, ele vai pegar a cor exata que está selecionada na tabela. Então, pode ser que tenha um caso ali onde você vai ter que onde você não vai ter a cor selecionada, ou seja, se for um filtro que não seja seleção única, pode ser que isso aconteça e aí a gente vai selecionar o light por default. Se não, a gente seleciona exatamente a cor da linha. No nosso caso, a gente vai colocar o filtro como seleção única, então não precisaria fazer dessa forma. Poderia ser assim, se for light, escolhe uma cor, né? A cor da tabela. Se for dark, escolhe a outra cor, tá? Beleza, então a gente está aqui com essa medida criada e a gente vai copiar essa medida, ó, cor fundo, e vai fazer para os outros elementos. Então, ó, copiei, vem aqui, ó, no fundo do gráfico, cola, e você só vai alterar esse trecho aqui, ó. Ao invés de chamar ali de fundo, né, ou a outra coluna que a gente tinha selecionado, você seleciona especificamente o que você quer, que é o fundo do gráfico, tá? Então, ó, cor fundo, aí aqui, cor fundo gráfico, beleza. Faz a mesma coisa, ó, para gráfico. Repara que essa tabelinha é a tabelinha que a gente importou, tá? Auxiliar cores gráfico, texto também. Beleza? Deixa eu ver aqui. O textinho, aqui eu deixei duas opções ali para você escolher, né? Vamos supor que você quisesse fazer já direto a seleção do texto com base no código. Né? Então, se você quiser jogar o código direto na medida, ao invés de usar a tabelinha, também pode, tá? Então, nesse caso aqui tem a versão anterior, né? Que é a que a gente estava usando, né? Eu deixei comentado. Mas se você quiser deixar a cor direto aqui, ou seja, sem ficar usando tabela, pode ser também, tá bom? Nesse caso aqui, você só precisaria ter uma tabelinha com o tipo de opção, light ou dark. Aí não precisaria colocar o código lá no Power Query, ó. Então, essa tabelinha, se você quiser usar somente a opção, somente essa coluna aqui, ó, modo, o restante você traz ali pelo DAX, beleza? As cores ali, para ficar mais dinâmico. Maravilha. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar cada um dos elementos e vai colorir eles de acordo com a medida que a gente colocou ali. Antes disso, eu vou trazer aqui para vocês, na página, o filtro de Dark ou Light, tá? Então, eu vou procurar aqui a opção, ó, modo, deixa eu ver aqui, botão aqui, ó, essa opçãozinha aqui, porque aqui eu botei um emoji. Então, ó, eu vou trazer o botão para cá, para a tela, e aí eu vou mudar esse visual aqui, ó, que tá como tabela, ele coloca como default, vou colocar o segmentador de dados, que é o nosso filtro. Beleza, ele tá com essa opção de drop-down, vou vir aqui, ó, configurações de segmentação de dados, vou botar bloco. Então, mudei o tipo aqui para ele ficar com aquele botãozinho ali, padrão, igual esse daqui do ano, tá? Então, eu vou diminuir o tamanhozinho aqui, beleza? E aí tem mais uma seleção para vocês alterarem, ó. Aqui vocês não deixem com a seleção múltipla, tá? Seleciona a opção seleção única, porque não tem como escolher outra opção a não ser Dark ou Light, tá? Então, deixa como seleção única para o usuário não errar, ó. Opa, esse aqui tá... Deixa eu só tirar essa configuração. Porque ele pegou a configuração que eu tinha alterado. Peraí, pronto. Agora sim tá como padrão. Maravilha. Agora a gente vai configurar cada um desses elementos, certo? Então, a gente vai precisar alterar cada um dos gráficos. Primeiro, a gente vai começar com o cartão. Então, a gente vai vir aqui, ó, visualizações. Vamos procurar o elemento de fundo, tá? Como é que a gente vai alterar esse fundo, ó? Cartões, preenchimento. Preencher aqui tá como branco. Se você tiver na dúvida do que o elemento está alterando, você pode vir aqui, ó, e dar uma mexida para ver se vai mudar exatamente a informação que você precisa. E aí, a gente vai vir aqui nesse FX e vai selecionar a medida que a gente precisa, né? Que é, ó, vai ter que selecionar o valor do campo. E ali no fundo, a gente vai procurar, ó, fundo, tem uma medida que altera o fundo. Qual dos dois que a gente vai selecionar? O fundo ou o fundo do gráfico? A gente vai selecionar o fundo do gráfico. A gente está mexendo nos elementos primeiro. Fundo do gráfico, ok. Tá? Como eu tô com a seleção Dark, ele mudou tudo para Dark, né? Não tem problema. Agora, a gente vai alterar os outros elementos. O que mais? A gente vai mexer no texto explicativo. Então, ó, na dúvida, vamos alterar aqui a cor, é o númerozinho. Então, beleza. Vamos vir no valorzinho aqui do FX e vamos colocar valor do campo, texto, cor do texto. Beleza, alteramos. Agora falta o
label, né? Então, ó, vem aqui no label, ó, onde tá a cor, você vai selecionar o FX e vai botar também valor do campo, texto. Ok? Ó, já alterou. Agora a gente vai ter que fazer o quê? Fazer a mesma coisa com os outros elementos, tá? Então, ó, agora vamos para esse gráfico aqui, total vendas bruto. Aqui o sheet, deixa eu tirar esse aqui também, ó, pronto, agora tá como padrão, pronto. Então, ó, fundo do gráfico total vendas bruto. Vamos lá procurar geral, efeitos, tela de fundo, ó, tá como padrão o branquinho. Então, você vai vir no FX e vamos alterar aqui, ó, para valor do campo, fundo gráfico. Beleza, ficou dark. Agora você vai ver que tá faltando alterar alguns elementos, né? Alterar a cor do eixo, alterar a cor do título, ó, tá vendo? Porque senão não dá pra ler. Então, vamos fazer a mesma coisa. Vamos lá procurar o título. Vamos vir no FX, valor do campo, texto. Alterou. Agora, vamos para o eixo, ó. Eixo, ó, visual, eixo, alterar aqui o FX. Valor do campo é um processinho um pouquinho repetitivo, mas você vai fazer isso uma vez só. Depois ele vai ficar totalmente dinâmico. Ó, o eixo já alterou. E aí agora a gente vai para o rótulo, tá? Se você, ó, vem aqui em valores, ó, então tô em rótulos de dados, habilitado, valores. Aqui tá cinza, você vai alterar isso aqui para branco. Aí um ponto importante, se você selecionar a medida que a gente colocou, ele vai dar um erro ali, tá? Porque ele vai ter mais de um valor ali para selecionar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar valor do campo e ao invés de selecionar a medida texto, a gente vai selecionar o texto mesmo, tá? Então, clica no texto e aí ele vai colocar, ó, em que campo devemos basear? Primeiro o texto. Então, o resumo vai ser o primeiro. Por que é o primeiro? Se a gente olhar aqui, ó, o Dark ele está sendo selecionado, então ele já vai ser o único e vai ser a primeira opção selecionada. Então, ele funcionou direitinho aqui. Aqui embaixo, as configurações... Ah, faltou uma configuração, ó, faltou a de coluna. Então, para o caso do Dark, a gente tem a coluna de uma cor específica, né? Então, qual que vai ser essa cor? Vamos procurar aqui, ó, visual, colunas. Vem aqui no FX e aí vamos procurar a cor do gráfico, ó. Cor gráfico. A cor do fundo é aquele escuro que tá ali. A cor do gráfico é um azulzinho um pouco mais claro que esse que tá aqui, ó. Beleza. Agora sim, a gente consegue replicar esse elemento aqui para os outros, tá? Então, ó, você pode vir com o pincel de formatação, ó, e vir alterando tudo. Porque ele já vai pegar o FX que está selecionado lá, ó. Beleza? Tudo certinho. Beleza, agora tá faltando o quê? Tá faltando a gente alterar o fundo de todos os elementos ali, né? Que é a primeira camada. Então, a gente vai vir aqui, ó, inserir. Vamos inserir um retângulo de cor sólida ali no fundo, ó. Vem aqui, ó, inserir. Aí, vem em formas e seleciono o retângulo. Selecionei o retângulo, vou colocar ele de fora aqui. E vou inserir ele, ó, formato, vou enviar ele para trás, ó. Enviar ele para trás, aí ele vai ficar atrás de todos os elementos. Cliquei fora, beleza. Deixa eu só aumentar esse tamanho aqui. Beleza, só que ele tá azul, né? A gente não quer que ele fique azul, a gente quer que ele fique com um tom escuro, né? Porque a gente tá configurando o modo dark. Então, você vai selecionar ele e vai vir aqui em formato, estilo, e em preencher também tem esse FX aqui. Então, você vai vir em valor do campo e vai procurar o fundo geral, que é esse primeiro aqui, ó. Selecionou? Beleza, agora sim a gente tá com o nosso visual funcionando perfeitamente. Esse título aqui, ó, também, tá? A gente precisa configurar ele. Então, ó, vem aqui em título, valores, ó. Esse era o padrão. Vou vir aqui em FX, valor do campo, e vou procurar aqui texto, cor do texto. Beleza. E esse título aqui, ele é um card, tá? Então, o que eu fiz? Eu vim aqui, ó, adicionei esse cartão novo e selecionei essa medida aqui, ó, chamada Visão Geral Vendas, tá? Por que eu fiz isso? Porque o cartão que ele permite alterar a cor, ele não funciona na hora da gente alterar. Então, eu queria, por exemplo, adicionar esse cartão de linhas múltiplas. Por quê? Porque eu queria adicionar ele. Porque ele é alinhado com o texto à esquerda.
né? Só que quando a gente seleciona ele e pede para alterar a cor, ele não tá alterando a cor. Deve ser algum bug do Power BI, enfim. Por isso que eu tive que criar essa medida nova aqui chamada título, somente com o texto do título da página, tá? Então, provavelmente, se você tiver mais de uma página, você coloca título página 1, título página 2, para ficar dinâmico. E aí você só altera a cor nas configurações aqui do cartão, desse cartão novo do Power BI. Ó, texto explicativo, valores e muda a cor aqui, tá? Beleza, vamos testar agora para ver se funcionou 100%. Então, ó, vou clicar aqui em Light, alterou. Cliquei em Dark, alterou. Só que aí tem uns detalhezinhos para a gente deixar o visual um pouco melhor, tá? Primeiro, eu vou tirar o fundo desse segmentador de dados aqui, que ele vem como padrão esse branco. Efeitos, tirei o fundo, pronto. E agora a gente vai adicionar, ó. Repara que o cartão de cima, ele tem um contorno arredondado, né? A gente vai adicionar esse contorno arredondado aqui também. Vou fazendo o primeiro e aí vocês replicam para o restante. Então, ó, vamos selecionar esse elemento aqui. Visualizações. Vamos procurar a opção fronteira visual. Habilita. Tá na dúvida do que essa propriedade faz? Coloca uma corzinha, vê se alterou o que você precisa. Alterou, ó, esse cantinho aqui. E aí, agora sim, você configura com a função que você precisa. Então, ó, efeitos, fronteira visual. Canto arredondado, eu vou deixar 8. A cor, a gente vai mudar de acordo com a função. Então, qual cor que a gente vai botar? Valor do campo, vamos botar a mesma cor do fundo do gráfico. Eu não quero que essa borda apareça, eu só quero que meu elemento ele fique com um cantinho arredondado. Então, eu vou botar aqui, ó, cor fundo gráfico. Ok? Ó, repara que não aparece ali, ó. Deixa eu tirar o mouse da frente. Ele não aparece que tem borda, né? Ele só dá uma quebra ali para ele ficar com todos os cantinhos arredondados. Aí você pode repetir a formatação em todos os visuais ali, tá? Deixa eu fazer isso daqui aqui rapidinho. Maravilha. O que mais que a gente precisa? Acho que é só isso, hein? Fechou. Então, rapidinho você consegue alterar ali do Dark pro Light. Olha que bacana. Essas cores eu defini lá no Figma. E agora você tem um dashboard dinâmico ali, sem precisar criar uma nova página, né? Para configurar tudo de novo, todos os elementos, né? Manualmente. E aí tem mais uma... Você deve estar se perguntando assim, ah, Sai, mas e se o meu background não for com uma cor sólida, né? Ou seja, não puder ser definido com aquele código hexadecimal ali com uma cor chapada. Eu quero fazer um background gradiente. Aí você tem duas opções. Ou você cria uma página para o Dark e outra para o Light, né? Deixa a maioria das coisas dinâmicas, só o fundo que você altera de forma manual, né? Assim, ó. Vindo aqui, configura telas de fundo e alterando ali para a cor que você quer, ó, por exemplo, Dark. Você pode fazer isso daqui. Ajuste. Deixa eu tirar esse elemento aqui, ó. Pra vocês verem como é que vai ficar. Ó, você pode fazer isso manualmente, aí vai ter que gerar uma página para cada background. Ou você pode também, uma segunda opção, ó, deixa eu duplicar essa página para vocês verem. Vou botar SVG aqui no nome. A segunda opção seria você adicionar aqui um visual chamado HTML Content Light, tá? Você tem que ter uma continha na Microsoft, vem aqui, ó, obter mais visuais. HTML Light, esse novo aqui, ó. Ele é certificado pela Microsoft, adicionou, vai aparecer aqui embaixo para você. E aí você vai conseguir inserir um background em SVG, tá? Como assim? Eu vou adicionar aqui, ó. Deixa eu tirar esse fundo primeiro. Removi o fundo. Vou vir aqui clicar nele. Vou arrastar ele, ó, de fora a fora. E eu vou criar uma medida, tá? O que é essa medida aqui? Primeiro passo, né? Antes de ir para a medida. A gente vai vir no Figma e vai montar esse background que você quer. Então, aqui eu tenho o Light. Eu vou vir aqui do lado, né? Vou exportar a opção padrão PNG. Você vai mudar para SVG. Vai exportar essa página e vai salvar na pastinha, tá? Deixa eu botar na pastinha aqui, certinha. Aqui, ó, Dark Mode. Página ali, Dark e Light. Salvei isso daqui na pastinha, tá? E aí, o que você vai fazer depois? Você vai vir aqui, ó,
abrir o arquivo, botão direito no arquivo, abrir com, bloco de notas. Você vai pegar esse elemento, selecionei tudo aqui, ó, vou dar um Ctrl H. O que você vai fazer? Você vai alterar duas aspas para aspas simples, tá? Que é um apóstrofo ali. Substitui tudo. Então, light, você vai copiar isso daqui e colar na medida. Aonde? Aonde está com a variável svglight. Lembrando que eu vou deixar o PBIX de exemplo aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então, basta você fazer o download e alterar ali as propriedades. Então, você vai vir aqui, ó, dentro dessas aspas duplas e alterar aqui, ó, até aqui, ó. Então, svglight, abre e fecha aspas, dentro dele você cola o light aqui dentro. A mesma coisa você vai fazer com o dark, tá? E aí, no final, você vai fazer esse condicional aqui, ó. Se for selecionado o light, na opção do filtro lá de fora, né? Você seleciona o svglight, se não, o dark. Então, já está configurado direitinho, aí basta você selecionar essa medida agora dentro desse visual personalizado. E aí, para fechar, você tem que clicar nesse visual, vir aqui em formato, ó, para a gente enviar esse elemento, né, que a gente adicionou por último, lá para trás. Enviar para trás. Beleza, então você vai ter aqui, ó, um background dinâmico. Vamos mudar para light para ver se ele vai alterar? A ideia é que, quando mudar para light, ele venha para esse visual aqui. O dark ele já está selecionado, né? Então, ó, vou mudar para light, alterou e ficou gradiente, beleza? Então, se você quiser essa opção também, você pode usar o Figma ao seu favor, exportar o SVG e usar aqui também com esse visual customizado. Gostou desse vídeo? Então não esquece de deixar o seu like e comentar aqui o que você mais gostou e o que você quer que a gente traga de novidades aqui no canal. Vejo vocês depois. Tchau, tchau!